Frei Davi, o senhor pode nos dar a honra? O senhor vai ser o último ouvido hoje, por causa do adiantado. E agradecer ao Frei Davi pelo esforço de eu estar aqui, graças a ele, sobretudo. Obrigada, Frei. Fala, Frei. Marcelene, querida. O senhor também tem 10 minutos. Agradeço, juiz, parabenizo a sua coragem. Acho que o novo processo do Código Civil permite, motiva, orienta, incentiva o juiz a fazer audiências para ouvir a sociedade e tomar uma decisão mais democrática. Todos fazem isso e lhe parabenizo por ter feito isso. Bem, quero pedir licença ao juiz para comunicar à Assembleia uma notícia boa, que a reforma trabalhista acabou de ser rejeitada na Comissão de Assistência Social. A segunda notícia não é boa. Comunicar a vocês que o governo Temer proibiu de vir aqui, como amigo da Corte, a comissão do Ministério do Planejamento que preparou a portaria 3 do MPOG que orienta essa questão. Proibiu. Foi isso. É muito preocupante. A gente precisaria de ver o que fazer, se teria como o juiz intimar, não sei. Para mim, essa equipe é fundamental estar presente aqui, porque eles têm um cabedal de conhecimento muito Frei, forte. se qualquer das partes arrolar alguém como testemunha, eu vou ouvir. Provavelmente vou ter que ouvir através de alguém em Brasília, mas se qualquer das partes arrolar, enviar as perguntas, vai ter que ser ouvido. Acho fundamental pelo seguinte, porque essa comissão está elaborando a segunda etapa da portaria. E a segunda etapa da portaria quer contemplar toda esta dinâmica de revisão. E é um prejuízo para o Brasil proibir a comissão de estar aqui. É um prejuízo para o Brasil, para todos nós. Bom, parabenizar a todos presentes da UF e demais entidades, na pessoa de uma pessoa que não está aqui, mas que conheci há pouco tempo, pessoalmente. Eu conhecia antes, conheci há pouco tempo, e fiquei surpreso mesmo com a postura de assumir sua negritude. Era alguém que eu imaginava que era uma pessoa que apenas ele tinha a fenotipia negra e ele não assumia. E quando tive audiência com ele, audiência num horário impróprio, ele abriu a agenda dele em outro compromisso, conversamos intensamente e fiquei surpreso da forte consciência dele, étnica racial, que é o reitor da UF, o Sidney. Eu quero que eu leve para ele o meu abraço, que estou assim surpreso, e especialmente pelo compromisso que ele assumiu com a Educafro, em uma série de atividades que vamos empreender daqui para frente, junto com toda a força negra dessa universidade, que nós entendemos sim que é possível essa força negra ser mais assim, ativa, ter mais espaço. Bem, também quero parabenizar, meu irmão juiz, a Universidade Federal de Pelotas. Por quê? Porque a Universidade Federal de Pelotas, mesmo após o prazo dado pelo MEC, 90 dias para adotar cota em todos os programas, a gente denunciou ao reitor: reitor, o senhor assumiu há 3 dias, estou te comunicando que a gente escolheu essa universidade para abrir um processo por improbidade administrativa. Como assim, Frei? Porque o MEC deu 90 dias e vocês aqui não fizeram nenhum programa com cotas de pós-graduação ainda. Não, Frei, eu vou convocar o conselho universitário em caráter extraordinário, vou convidar o senhor para vir aqui explicar toda essa questão e vou botar em votação no mesmo dia. E, para minha surpresa, 98% do conselho universitário aprovou para todos os programas de uma só vez
da Federal de Pelotas aprovou um programa de inclusão na universidade de doutorado. Então eu quero parabenizar a Universidade de Pelotas por essa coragem e determinação. Também parabenizar Pelotas porque decidiram também levar a sério a fiscalização da autodeclaração. E de uma só vez, tirou 24 brancos no curso de medicina que se declararam negros. E o mais bonito, a Universidade Federal de Pelotas está preparando um edital só para negros que fazem medicina nas particulares, a alto custo, sofrendo, passando fome. Vai abrir um edital para que esses negros venham ocupar as vagas que os brancos ocupavam até então e que foram tirados. Bem, também eu quero parabenizar os 2 procuradores da República, amigos da causa do povo negro, que abriram uma ação civil pública contra o próprio Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal teve a ousadia, como vigilante da lei, de não botar em prática em seu concurso as cotas. E nós fomos lá em cima, encontramos 2 procuradores corajosos e abriu o processo contra o Janot. Foi uma tremenda confusão. Esses caras apanharam, lá dentro da rede social deles, apanharam, dá a pena de ver. Mas foram firmes. Ganhamos na primeira instância, a Educap foi lá antes com o juiz, discutiu todos os pontos, o juiz deu a favor. Segunda instância, fomos com o juiz, discutimos intensamente, ganhamos segunda instância e Janot agora recorreu na terceira instância. Com um detalhe, que ninguém, aqui não está a torcida do Flamengo não, né? Ninguém pode saber não. O Janot mandou o emissário, um procurador da República, conversar com o movimento negro para tentar fazer uma composição, e o concurso público já tinha feito a primeira etapa em 27 capitais do Brasil, com um gasto tremendo. Só para você ter ideia, só o cara que cuida da porta do banheiro para ver se o cara usa o celular dentro do banheiro ganha R$2.000. Foi um concurso caríssimo. Então, qual é a nossa proposta na primeira etapa? Que esse concurso fizesse uma composição, quem já está inscrito optasse por ser negro, concorresse a cota de negro, e o dinheiro que o Ministério Público Federal gastaria ou gastará com refazer a primeira fase fosse investido em bolsa de estudo para negros e negras preparar-se para o próximo concurso. Bom, e ele mandou um emissário para rediscutir a ideia que ele negou lá na primeira audiência minha com o Janot. E ele então mandou um emissário para a gente rever isso daí. E partilhar isso aí é bom para dizer que no Brasil precisamos de autoridades capazes de serem flexíveis, de ver que a lei, você pode retrabalhar a lei em função do bem maior que é a sociedade. Bem, já entrando nas questões, quem tem dúvida se é mulher ou homem, o que fazer? Eu aconselho que fique aonde ele está, enquanto ele não tira a dúvida dele ou dela. Volto a dizer, quem tem dúvida, juiz, eu estou trazendo esse fato porque a sua persistência em colocar a pessoa que está em dúvida se ele é ou não negro e consultar a nós, e a mim mesmo, vários vieram me consultar, isso é um caso delicado e eu já me vi mais lençóis. Então, quem tem dúvida se é homem ou mulher, o que fazer? Sugiro que, se ele hoje se sente como homem e está pensando que ele é mulher e pode ser mulher, enquanto ele não tem convicção, não dê o passo. A mesma coisa, quem tem dúvida se é branco ou se é negro, sendo branco atualmente, enquanto ele está em dúvida, permaneça como branco. E não venha tirar nossa vaga, não. Porque a polícia, quando entra no ônibus, não pergunta quantos genes você tem de negro. A polícia olha e no ato revista e bate e tortura quem é aparentemente negro e nem quem é genotipicamente negro. Então eu peço encarecidamente aos irmãos e irmãs meus
que são mais branco do que negro, que nos respeitem, que nos dê o direito de fazer uma política pública séria, que nos respeite. Bom, aí eu peço licença para inverter a ordem. Em vez de trabalhar o problema da autodeclaração, eu gostaria de primeiro trabalhar o tema da nota de corte, porque eu acho que esse é um grande problema para uma sociedade que está muito confusa. Desculpe. Nota de corte é um instrumento perigoso que funciona sem questionamento até então. Nota de corte é um instrumento perigoso, altamente injusto, que até então funcionava sem questionamento. E esse instrumento fez muitas vítimas e faz muitas vítimas. Hoje, graças a Deus, nós brasileiros, a academia está se abrindo e dialogando com vários setores. E um dos setores que se dialoga mais é a Universidade de Harvard. E lá nós temos um intelectual chamado Michael Sandel, que tem um potencial de reflexão sobre essa questão da nota de corte. E eu sugiro que se estude com carinho. E aí, doutor William Douglas, o que fazer para acolher numa vaga uma pessoa que foi vítima da sociedade em alto grau? Harvard deu uma solução muito simples, sincera, límpida, e que está todo mundo aceitando. Vou dar um exemplo. Uma vaga para doutorado em Direito. Tinha dezenas de japoneses, dezenas de alemães. E tinha um brasileiro neguinho da favela de BH, Belo Horizonte. E Harvard decidiu dar muito mais pontuação para quem provasse ter trabalho social com pobres. Então esse neguinho que não fez Santo Inácio, que estava na pior escola do estado de Minas Gerais, conseguiu a vaga em Harvard. Por quê? Porque o critério de Harvard não foi se o cara sabia responder às questões da academia. Se ele era um cidadão completo para o bem da sociedade. Então esse critério acadêmico ultrapassado do saber comprado para quem pode comprar e do saber negado para quem não pode comprar, tem que ser questionado pelo Brasil e pelas autoridades. Que bom que nosso irmão juiz William Douglas está tendo a ousadia de fazer essa audiência, que eu tenho certeza vai marcar o Brasil de antes e depois. Bem, Dr. William Douglas e demais participantes, a UERJ, que nós elogiamos tanto, não é santinha não, tá? Não é santinha não. A UERJ, dias antes, período antes de ter cota, foi feita pesquisa e 90% aproximadamente dos professores, 93% dos alunos e 91% dos funcionários eram radicalmente contra as cotas. Foi por causa dessa pesquisa que nós decidimos buscar outro caminho. Eu não vou contar detalhes, alguns falaram aqui de maneira muito injusta que cota caiu do céu. Foi muita falta de respeito até com todos nós. Pena que não tenho tempo de contar todos os percalços e os bastidores das cotas estaduais e da cota federal. Mas quero dizer que a UERJ, ela, portanto, tinha, William Douglas, a UERJ tinha como critério de ocupar a vaga a classificação. Não tinha nota de corte. Quando adota a cota e entra a negrada, de maneira muito desonesta, Raquel Vilardi, vou dar nome aos bois, que era a grande líder do Conselho Universitário, convocou o Conselho Universitário e impôs na UERJ nota de corte. No primeiro ano, sem nota de corte, nós ocupamos todas as vagas. Depois que Raquel Vilardi convenceu o Conselho Universitário e botar nota de corte, em média, 30% das vagas de negro é devolvido para o sistema universal.
sendo roubados, em média 30%. Então, isso sem considerar a fraude. Eu estou falando no roubo, desculpe, no critério direto assim de... Porque se você considera fraude, o escândalo é maior. Bem, vamos pegar algo recente. Porque eu estou querendo discutir com vocês a questão da nota de corte. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque quando a nossa querida Universidade Federal Fluminense, no curso de Direito, tem a ousadia de inovar, está sendo muito mal compreendida por grande parte da sociedade. A metodologia que a UF adotou no direito, ela tem que ser imitada e discutida pelo Brasil inteiro. Eu até convoco aí o pessoal que está para decidir sua tese de mestrado e doutorado, que discuta isso, comparando a metodologia da UF com a metodologia das demais universidades, com referência ao mestrado e doutorado. É a mais eficiente metodologia, por enquanto, é da UF. E eu trouxe aqui, mas não vou ler, a portaria 13 do MEC garante a autonomia de cada universidade de como ser e deve ser o método de seleção. Está aqui, não vou ler porque o horário não permite. Bom, e aí, doutor William Douglas, hoje estou acordado com um telefonema de um jovem negro que há 6 anos disputa o concurso de Itamaraty. Ele tinha certeza que ele entraria agora. Nunca fez intercâmbio, nunca saiu do Brasil. Estuda inglês via internet. Vários colegas dele, negros, entraram no Itamaraty, porque o Itamaraty não tinha nota de corte no inglês. Por quê? Porque o Itamaraty fornece excelentes cursos de inglês para todos que passam. Ele é surpreendido agora no edital que o Itamaraty determinou 50% de aprovação no inglês para poder entrar. Isso é maldade. Não vamos, desculpe minha ousadia, não vamos permitir que o Itamaraty faça maldade com o meu povo negro, com o povo negro nosso, não vamos permitir. Já está pronta aqui a carta, não posso ler agora, vou entregar hoje ainda a Zambuja, meu amigo, diretor do Instituto Rio Branco, mas sinto muito, a gente vai brigar com ele com referência a isso daí. A gente acha que isso aí é uma ousadia da meritocracia injusta, é mais do mesmo, que é a exclusão. Bom, já falei então que a UF no direito inovou e realmente o professor Sidney me prometeu que ele iria no primeiro conselho universitário desse ano, de 2017, discutir e gerar e discutir com todo o conselho para adotar em todos os programas. E eu estou surpreso em ainda não ter avançado em outros programas, como medicina, a inclusão no mestrado e doutorado. E eu quero alertar o meu irmão Sidney e todos os meus irmãos aqui da UF que vocês estão sujeitos a sofrer um processo por improbidade administrativa. Porque aqui está claro, 90 dias, prazo para botar em prática essa portaria, 90 dias. Isso foi em maio de 2016. Foi em maio de 2016. Então vocês estão sujeitos a sofrer o processo administrativo. A Pelotas percebeu e correu e já fez. UF mudou a composição de mérito e deslocou a nota de corte, dando ênfase à qualidade do projeto de pesquisa. Gente, pelo amor de Deus, o que precisamos cada vez mais no Brasil é pesquisa séria, voltada para a necessidade do Brasil e do povo. Pesquisar se a nuvem é cinza ou menos cinza, por favor. O que tem de pesquisas inúteis nas bibliotecas da universidade não está no gibi. Bem, também eu quero partilhar que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, adotou cotas, fez uma grande festa, adotou cotas para negro. Após 10 anos, sentamos com o Ministério Público, com a Procuradoria do Estado, para avaliar o índice de inclusão que esse programa gerou. Com uma certa vergonha, a procuradora Lúcia Leia, que você deve conhecer, que é minha amiga também, falou: Frei, eu quero te revelar,
o índice de inclusão foi zero. Foi zero. Por quê? Porque eles adotaram cotas, mas não discutiram metodologia de ingresso. Mantiveram mesmo os vícios. O curso de Direito da UF adotou cota e discutiu a metodologia de ingresso. Mudou e deu esse efeito fantástico que é aplaudido por todos nós. Aqui se pergunta qual é o método ideal. O juiz cobrou de todo mundo aqui da mesa qual é o método ideal. Meu irmão William Douglas, eu ouso a indicar algumas sugestões. Por mais que o assunto não seja mérito, mas não dá para a gente dizer que... A gente precisa dizer que injustiça, que o mérito é portador, está prenhe da injustiça. A compreensão de mérito está prenhe da injustiça. Então, somente quando você rasga o mérito para tirar o pus e vai vir a justiça. Então, o mérito está ligado à trajetória das pessoas. Não tem como. O mérito está necessariamente ligado à trajetória das pessoas. Tem um amigo meu cujo filho estudou no Colégio Santo Inácio. Ele tirou nota 8 na UERJ. Um outro filho de amigo meu estuda em um dos piores colégios do estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Tirou na UERJ nota 5. Pergunto a vocês, quem tem mais mérito? O cara que estudou no Santo Inácio, que é o colégio melhor do estado, e tirou só 8, e não tirou o máximo, que é 10? Ou o aluno que está na pior escola, que não passou do verbo to be, o curso de inglês dele, e tirou nota 5. Portanto, mérito tem que ser discutido nesse processo de inclusão. Então, portanto, é compreensível. O senhor já tem 20 minutos, eu vou pedir para tentar... Vou adiantar então. Veja só, existe uma experiência que foi abortada injustamente, a experiência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles criaram uma coisa chamada argumento de inclusão. Argumento de inclusão. O que é isso? Curso de pedagogia. Quantos negros tem na sociedade do Rio Grande do Norte? E quantos negros tem fazendo pedagogia? Fizeram essa fórmula e concluíram que, para garantir que o mesmo número de negros que há na sociedade tenha na pedagogia, o argumento de inclusão o índice é 3. Então, o aluno tirou a nota vezes 3, então tem o índice de inclusão, com isso atinge-se a paridade na sociedade e no curso de pedagogia, a inclusão do aluno negro. Na medicina, eles calcularam e concluíram que o índice de inclusão era 64. Então, a nota do aluno era multiplicado por 64, e com isso, esse aluno tinha nota igual para passar e assim atingiu o que se quer, a igualdade. Isso é injusto, pode alguns falarem. Depende do ponto de vista. O que você quer? Uma sociedade desigual eternamente? E aí, vamos dar um pulo para discutir esse argumento de inclusão com a Coca-Cola nos Estados Unidos. A Coca-Cola nos Estados Unidos foi pressionada pela comunidade negra para ter negro em todos os cargos, ter negro na mesma proporção, que era 11,3%. A Coca-Cola disse que não ia adotar cota, não ia incluir negro não, porque não passou na prova, azar dele. Então a comunidade negra fez o protesto e fez o boicote. Não tomaram Coca-Cola naquela cidade. E aí a Coca-Cola teve um prejuízo grande. O que ela fez? Começou a admitir negros, mesmo não tendo o treinamento, necessário, segundo o padrão Coca-Cola, de contratar seus funcionários. Resultado, aquela fábrica que contratou negros, eu não falei saber e inteligência, falei treinamento, que não tinha treinamento, o resultado foi que essa unidade que contratou negros, mesmo sem ter o treinamento desejado, aumentou a produção em relação às unidades da Coca-Cola que só tinham brancos. Conclusão, hoje a Coca-Cola
num país que são 12% de negros, tem 17% de empregados em todos os cargos. Ultrapassou. Por quê? Porque ela viu que a produção não caiu, pelo contrário, subiu. Então, eu acho que são dicas para poder a gente trabalhar essa questão. Eu estou pulando aqui alguns pontos. Eu gosto, não sei se tem tempo de falar ainda sobre a autodeclaração. Eu falei só sobre a nota de corte. Eu posso parar aqui e não falar da autodeclaração, ou posso avançar um pouquinho da autodeclaração. Dentre esses vários caminhos, no caso da autodeclaração, qual é o caminho que a sua experiência recomenda? Olha só, eu vou dizer o seguinte, que para a declaração, graças a Deus, depois de muita luta, mas muita luta mesmo, inclusive depois da ocupação por 50 negros do Ministério do Planejamento, conseguimos que fosse feita a orientação normativa número 3 do MPOG, e que foi feita durante 1 ano e meio, ficou pronta em maio de 2016, mas a burocracia interna só chegou na mão do ministro para assinar em 1º de agosto, já com o governo Temer. Quem fez foi o pessoal de esquerda, mas quem assinou foi o pessoal de direita. E de maneira injusta o pessoal de esquerda do Brasil inteiro malhou esse trabalho. Eu só estou dizendo o quanto a coisa é complicada. Politizaram a orientação normativa número 3. Então, eu digo o seguinte, o que há de melhor para fazer esse trabalho? Primeiro, orientação normativa número 3 do Ministério do Planejamento. Segundo, recomendação número 41 do Conselho Nacional do Ministério Público. Todo mundo precisa ler essa recomendação 41 do Conselho. Ela foi editada em 9 de agosto de 2016. Foi fruto de mais de 5 ônibus lotados de negro que levamos lá para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público, para sair essa portaria. A terceira coisa, doutor William Douglas, é chamar muita atenção. Eu já tive acesso a alguns pontos do que vem aí, que é o complemento da portaria normativa 3 do Ministério do Planejamento. Está vindo com muita força e vai ser um balanço. Vai ser um balanço. Sim, mas vai mudar o quê? Vai definir melhor a questão da autodeclaração, vai definir melhor, vai dar mais elementos a partir de todas as bancas feitas. E é bom dizer, até para a própria UF, que o Ministério do Planejamento criou um grupo que dá treinamento para qualquer lugar do Brasil que queira fazer bem feito o trabalho de banca. Então, eles têm um acúmulo muito bom e vai vir elementos fortes aí. Bem, e aí, um dado que você perguntou, o que é de melhor? Eu diria o seguinte, há uma experiência feita em Nova Iguaçu, aqui em Rio de Janeiro, quando era procurador do Estado lá em Nova Iguaçu, o doutor Werneck. E a experiência foi o seguinte, todo mundo que se autodeclarou negro, para nós, do movimento negro, poder se declarar negro é algo muito bacana, é algo muito forte, é solene. Então nós fizemos uma solenidade. Você que se declarou negro, então vem cá celebrar conosco essa solenidade. Então foi um auditório imenso e todo mundo tinha que ir lá assinar a alegria de ser negro. Gente, uns 20% não compareceram e no edital dizia: quem não comparecer está abrindo mão de ser negro. E foi então uma coisa fantástica, porque gerou esse clima de seriedade no trabalho. E, portanto, a comissão que averiguou teve um trabalho muito pequeno, porque o trabalho foi bem feito em fazer solenemente a declaração de pertencimento. Eu teria mais pontos, mas eu vou parar por aqui para então vamos não... lá. O senhor critica bastante a questão do mérito, mas em algum momento a gente vai ter dois egressos de dois negros egressos de um colégio pobre. Em algum momento a gente vai ter uma prova que a gente, se for escolher para algum cargo, para alguma coisa, você vai escolher o que tem a melhor nota. Com certeza, com certeza. Ou não? Com certeza, com certeza. Porque a minha preocupação é que, e o senhor sabe que eu já falei isso, não é respeitar a meritocracia você comparar a minha filha que estuda aqui no melhor colégio da cidade com a filha da minha empregada que
é aprovada por... Isso aí, quem não consegue ver isso é muita miopia. O problema é que às vezes se critica tanto o sistema de mérito que em algum momento, aí eu vou voltar, desculpa, dar o exemplo, que a gente vai ser submetido a uma cirurgia por alguém que não tirou uma boa nota, mas que é uma pessoa muito esforçada e que vai matar alguém. Por quê? Porque há um momento em que a gente não consegue se livrar do mérito. O melhor método, na minha opinião, é o que tinha na UERJ antes da violência do Conselho Universitário. Como que era o método? A prova é a mesma para todo mundo, só que são dois sistemas. Quem concorre no universal e quem concorre nas cotas. E era por classificatório. Então, se tem 200 pessoas negras disputando 40 vagas, os 40 melhores entram e acabou. Então, são dois sistemas diferentes, com a mesma prova. Mas com uma nota mínima. Não existe nota de corte. Nota de corte é uma violência. Entendemos que é uma violência. É uma violência para entrar na universidade ou uma violência para entrar, por exemplo, num em qualquer ambiente. Olha a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tinha nota de corte. Quando ela foi pressionada, viu que caiu a economia dela, por ela ser capitalista, ela então teve a coragem de ousar e tirou nota de corte. Tá. E ela então passou a ter, hoje, ela viu que a metodologia de selecionar a partir do domínio do saber, de quem tem a oportunidade de saber melhor, porque paga para saber, não era a solução, que ela está perdendo talentos. E nós perdemos muitos talentos. Tá, aí, tudo bem. Como é que, então, no exame do OAB, a gente vai diminuir a nota para alguém que é autodeclarado negro, para ele conseguir pegar a carteira de advogado? Eu prefiro não falar que vai diminuir a nota. A lógica é essa. São dois concursos. E se... Eu vou dar um exemplo. Não. Desculpe te interromper, Frei. Existem concursos em que a pessoa está disputando a vaga com uma outra. Isto. Aí faz sentido as duas listas. Mas no caso do exame do OAB, ele não está disputando com ninguém. Ele basta tirar a nota que ele vai virar advogado, ele vai receber a carteira dele. Uma questão que perpassa a nota de corte é que eu acho que o exagero na eliminação da nota de corte, ainda que motivada pelos mais altos ideais, vai criar um sistema onde a pessoa não precisa se esforçar e saber aquilo que ela tem que saber para se sair bem. Isso. E é irritante porque sempre que se fala isso, é racismo, é contra a cota, está disfarçado, é agente secreto do mal. Caramba, alguém tem que dizer que em algum momento as pessoas têm que estudar e mostrar competência, porque se você essa tua ideia de duas listas, tudo bem, são 100 vagas, então tem 80 vagas para a lista geral e 20 vagas para cotistas. Aí você, para o cotista, aí você vai fazer um concurso que a pessoa tem que saber qualquer coisa que seja importante, qualquer profissão. Se você simplesmente elimina a nota de corte e pega os 20 melhores, esses 20 melhores podem não saber absolutamente nada. No caso você garantiu uma vaga para alguém que não está habilitado a atender as outras pessoas. Então, eu considero que é um assunto relevante, inclusive para o sucesso da cota, porque houve um processo contra um professor que disse que não queria ser atendido por cotista, mas se você elimina a nota de corte e a pessoa passa, vai ser a aprovação porque apareceu lá. E eu acho isso muito ruim, acho ruim, porque você tira a necessidade da pessoa estudar, e porque essa pessoa vai prestar serviço a outro cidadão que precisa ser bem atendido. Essa que é a minha preocupação. No caso da universidade e no caso da Coca-Cola, os dois vão treinar os que elas escolheram. Sempre que tem um treinamento, ok. Vão treinar. No caso da prova da OAB, nas duas reuniões que eu tive com o presidente anterior da OAB Nacional, Marcos Vinícius, e na reunião que tive agora com o tesoureiro, foi ele que me recebeu, está mais ou menos alinhavado a proposta da OAB ceder a todos os negros do Brasil a possibilidade de um curso intensivo online preparatório para a prova da OAB.
Tudo bem. Bem Você tá como já está preparando garantido. ele para ele conseguir chegar na nota mínima. Isso, a OAB reconhece que o país Brasil é responsável por aquele jovem não ter o mínimo que ela exige. Tá, não, nisso eu acho E que ela não vai tem dar dúvida, não. esse complemento. Eu só tenho mais uma dúvida antes de passar aqui para o Ministério Público. É a questão de fenótipo ou de aceitar mãe e avô. Como é que você vê essa questão? Veja só, eu entendo que estamos em um momento mais bonito do Brasil, com referência a esse debate de quem é negro e quem não é negro. Eu já mudei de posição várias vezes, eu tive várias opiniões. Eu defendi lá, o Ed Silva, por exemplo, a produção do Ed Silva com referência a ter documento, ajudei a ele nessa produção. Eu assinei com ele essa proposta. Depois pulei fora do barco. Por que pulei fora do barco? Porque eu fui assessorar um encontro lá em Tubarão, Santa Catarina. E encontro da comunidade negra, era lá uns 200 negros no encontro. E de repente um cara me fala assim: pois é, Frei, o senhor está dizendo que aqui a gente não assume nossa negritude, mas olha só, olha aqui, eu trouxe até para mostrar para o senhor a minha certidão de nascimento aqui. Mas o que tem ela? Aqui a cidade de Tubarão não quis mostrar para o Brasil que tem negro e a mim, meus filhos, minha esposa, botou em todos nós branco. Isso não é impossível, é um negão como meu irmão Bruno aqui. E eu vim lá ver, tá bom, você me deu a sua, mas me trate sua família amanhã na continuação do encontro. Trouxe umas 15 certidões, todas elas escrito branco. Quando eu vi essa baixaria do município de Tubarão, caiu por terra a minha sintonia com o Ed Silva, porque percebi que é falho o sistema administrativo do Brasil. Tem muita falha no sistema. Eu até digo com muita convicção, a partir de falas de irmãos meus de luta, que o direito administrativo conspira contra o direito constitucional. Tenho convicção disso. O direito administrativo conspira contra o direito constitucional. E aqui está uma prova concreta. Ali, aquele cartório fazia isso para dar à cidade um status de que é uma cidade com zero ou quase zero de negro. Tá, não, mas peraí. O filho de um negro... O negro, a esposa e todos os filhos... É que ele não tem um fenótipo. Ele é Esse negão. É um caso concreto. Discutindo em tese. A cota é só para quem tem o fenótipo ou é quem tem a ascendência? Ok. Então, hoje, com a minha posição, a minha posição bom, inclusive eu quero também dizer que eu ali na prefeitura, eu também sou meio com a ideia de considerar ter pai ou mãe negro para ter direito à cota. Caiu por terra também, sou contra essa ideia também. Hoje, só com fenótipo. Sou unicamente a favor do fenótipo. Então para minha convicção, quem é que fez mudar de vez? Foi quando eu fui de férias para minha família e meus irmãos todos casaram com pessoas de origem italiana e um deles casou com uma indígena. E aí então nasceu o Tiago, que é meu irmão, com essa indígena. Tiago, pele bem escura, cabelo de indígena. E nasceu o Fabrício, que é minha irmã como eu, com italiano. Nasceu o Fabrício, loiro, olhos verdes. Quando os dois vão para as baladas da noite, a polícia para todas as vezes. E para só o Tiago, que é negro. E nunca para o Fabrício. O vô é o mesmo. O avô é o mesmo. Então, o pai, ou melhor, os pais também são como eu. De modo que nós, depois desse fato, o próprio Fabrício, que é o branco, falou: tio, vai ter cota aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, onde mora minha família. Eu não vou disputar, porque quando eu saio na rua com o Tiago, a polícia nunca me para, só para o Tiago. Então, tio, eu tenho consciência que o problema está na cor e não no gen. Então, para mim, um garoto teve a maturidade de me ajudar a me tirar do muro. Eu estava no muro. Okay. Eu não estou mais no muro. MP, Instituto...
esse entendimento não fugiria um pouco da entendimento? finalidade histórica? Essa questão de considerar apenas o fenótipo da pessoa... Entendi. Sim, dentro dessa lógica de que é uma reparação histórica e que essa pessoa, eventualmente branca, que não sofra tanto na mão da polícia e dos empregadores, mas ela teve menos acesso ao Santo Inácio, ao que foi porque ela vem de uma família que sofreu esse racismo por gerações. Isso, veja só, a questão da fenotipia é fidelidade à história. Se o Fabrício, meu primo branco, loiro, olhos verdes, tem o mesmo avô negão, se ele não sofre hoje, ele tem a mesma raiz, ele não sofre hoje discriminação, ele conscientemente falou, tio, eu não vou concorrer pelas cotas. Já o Tiago, que é a mistura do Frei Davi com a indígena, o Tiago assume. Portanto, eu entendo que a fenotipia é fidelidade total à reparação histórica. Mas nenhum dos dois vai ter acesso ao Santo Inácio. Veja só, os dois vieram de escola pública. Então, mesmo em escola pública, o Fabrício branco, mesmo nível econômico, falou, tio, não vou concorrer à vaga de negro, porque seria injustiça contra o Tiago. Qual é o problema de fundo, gente? Frei, deixa eu cortar a sua palavra. Você tem alguma outra pergunta? Quem mais que tem perguntas? A UF. Para se posicionar-se com relação à questão da autodeclaração e o combate à fraude. Como que ficou? A pergunta da doutora Patrícia da UF é que o Frei se manifeste sobre a autodeclaração e o combate à fraude. Isso. Entendemos que a autodeclaração, na verdade, gente, desculpe eu falar com certa sinceridade, essa discussão está superada, porque o STF, eu tive lá quando foi votada a DPF 186, ele agora quando foi votada a DC 41, levamos um ônibus também, e portanto, eu até anotei aqui com precisão, tanto lá como agora, está muito bem definido o seguinte, aqui, já está definido pelo STF, primeiro, que as cotas são constitucionais, não tem mais o que discutir, pode discutir à vontade, mas vai perder lá na última instância. Segundo, a autodeclaração é constitucionalíssima. Terceiro, ter comissão para evitar fraude é constitucional. Onde aqui o direito administrativo conspira contra o direito constitucional? Quando os administradores levam a sério o ponto 1, que a cota é constitucional, leva a sério o ponto 2, que a autodeclaração é constitucional, mas não leva a sério o ponto 3, que ter comissão é constitucional. Aqui está a maldade das administrações públicas. Sim, mas em resumo, o senhor é favorável às comissões de verificação? Totalmente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu era contra, quero dizer bem claro que eu era contra, eu inclusive fui contra cotas, era contra, um bom tempo, mas hoje, gente, olha só, eu estou vindo do Rio Grande do Sul, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de cada 10 vagas de medicina, 9 são ocupadas por fraudadores, e a reitoria não fez nada, está uma baixaria completa. Aqui no Rio, desculpe o UF, medicina da UF, medicina da UERJ, medicina da UFRJ, medicina da Unirio, essas 4 aí, em média, 6 em cada 10 vagas são fraudadas. A coisa é gravíssima. Temos que abrir Ministério Público, por favor. Mas para isso, a utilidade, não creio que seja tão grande quanto o Frei em seu otimismo disse, mas a utilidade da audiência é justamente para se pontuar, para se falar, para se trazer as pessoas, para se discutir, para se ouvir gente do movimento negro que é contra, que é a favor da verificação. É para isso, a ideia é essa. Pois não, doutora Patrícia, mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? Humberto? Bem,
Mir, se quiser fazer pergunta também, fique à vontade. Primeiro eu queria que o Frei falasse um pouquinho do último bastião do contra cotas na Universidade Brasileira, que você tem notícia, que é a USP, né? Que está caindo lá, uma guerra sem fim. Depois eu queria lembrar, foi falado aqui antes, do Obama. O Obama foi Obama porque ele teve 40, 50 anos de ação afirmativa nos Estados Unidos. Então, a geração do Obama, Michelle Obama, são os resultados da ação afirmativa através de cotas ou não. Queria falar também que a indagação do juiz William Douglas, Frei Davi, na nota de corte, tem que ser lembrada que a UERJ tinha a nota de corte, que era a nota do Enem. Era a nota mínima e foi considerado lá a nota de corte a prova do Enem. Então, todos tinham a nota de corte, através da prova do Enem. Então, tinha nota de corte, mas era uma nota que era acessível a todo mundo. E eram 3 leis, deu uma confusão danada, e depois foi se misturando e entrou também a questão da universidade pública da universidade pública, não, da escola pública, da origem. A questão da permanência é uma coisa que talvez esteja te atrapalhando e esteja te incomodando quando magistrado William Douglas, aquele seu texto de lá que se considerava cotas para educação, mas não para o concurso público, que fez muito sucesso. Quer dizer, os olhos azuis das cotas para a educação. Mas quando chegou no concurso público, você ficou com dúvidas. Mas a questão da permanência da política de ação afirmativa talvez dê a solução. Porque a cota é uma questão, não é a vida inteira, ela é uma política pública de permanência limitada. E por isso talvez ela tenha uma flexibilização maior, porque isso não é a vida inteira. Todas as leis de cotas têm uma permanência já prevista na lei de origem. Isso dá um conforto, talvez, dentro do que o Renato falou, da questão da razoabilidade, da proporcionalidade. Na próxima audiência o senhor vai ser ouvido. Na próxima audiência o senhor vai ser ouvido a gente vai tocar nesse assunto. Tá, eu vou para a minha pergunta aqui para o Frei. Levantei aqui, então, cotas por um tempo. Queria sugerir alguns textos, e já vou encerrando, a questão do Manifesto Porta nas Caras. É um texto que tem, um filme que tem no YouTube, muito interessante, foi feito aqui na frente de um banco, quando está no YouTube, Manifesto Porta nas Caras. E 2 jovens, um negro, primeiro um branco vai entrar com aquelas coisas todas que apitam na porta do banco. E ele não tem problema nenhum. Aí ele vem e tira a mochila, a chave, o telefone e passa por um MC Shopper. Um negro sem opção de autodeclaração, porque qualquer coisa que ele se declarasse absolutamente negro, ele estaria em fraude, porque ele era absolutamente preto dentro da classificação do IBGE. E aí, antes dele chegar lá, os alarmes já estão tocando. E aí começa a fila atrás dele. É muito interessante, se passava nos Estados Unidos, e ia dizer, mas essa é a democracia racial, é o país que não tem racismo. Então, esse filme foi gravado, feito no... o nome daquele... daqui a pouco eu lembro, do Circo Voador. Então, o Manifesto Porta na Cara é muito exemplificativo. E a questão da reparação da escravidão. A discussão de portas, de cotas ou não cotas, como diz o Frei, está separada. Superada. Não, ele pediu para parar ali. Está superada. O que a gente está fazendo é evoluir para a discussão. Está superada em que sentido? Que é reparação ou que não é reparação? No sentido da reparação da escravidão ser muito além das cotas. Cotas, na verdade, são uma coisa muito ínfima. São umas vagas para estudantes ou para funcionários. Mas a discussão da reparação da escravidão negra no Brasil, daí porque a OAB adotou essa comissão e ela já está em 15 seccionais da OAB, em várias subseções, falando da reparação da escravidão negra, que ela vai muito além
da simples questão das cotas. Uma parte da sociedade brasileira está ainda na discussão, cotas ou não cotas. E nós estamos avançando. Doutor Humberto, eu não quero ser indelicado, mas o senhor não está fazendo pergunta nenhuma, o senhor vai ter oportunidade na próxima audiência. Eu vou fazer a pergunta, na verdade eu fiz. Eu queria que o Frei falasse sobre a USP. Quero que ele fale sobre a reparação da escravidão e como, além da questão das cotas, e ainda dizer que, fazendo a pergunta, entenda tudo como pergunta, né, a provocação ao Frei, e ainda falando da ação afirmativa nos meios militares, que vai muito além da questão que está se discutindo aqui, de cotas no recorte da questão da nota de corte e na questão da outra questão da autodeclaração. Então, nós já estamos falando em ação com o julgamento da DC 41. Doutor, eu vou cortar sua palavra. Vamos cortar? Não, precisa não, já acabei. Obrigado. Tudo é pergunta, Frei. Olha só, eu vou de trás para frente. Os meios militares e a inclusão do negro. Quando se discutia as cotas nas universidades, lá na Câmara e no Senado, estavam lá com 2 ônibus. E tinha lá um lobby violento do Exército, Marinha e Aeronáutica, comprando os deputados e senadores para tirar da lei as escolas ligadas às Forças Armadas. E aí a gente protestou. Como protestamos? A gente começou a bater na parede contra, porque não tinha direito à voz. E aí o presidente da sessão mandou parar. A gente não parou. 2 ônibus, 100 e poucas pessoas. E aí ele mandou chamar a polícia. Quando veio a polícia, todos deitamos no chão. A polícia arrancou um por um de dentro da sala, quebrou o braço de uns 5. Mas foi suspensa a sessão e falaram que ia marcar a nova sessão para discutir se vai tirar ou não as Forças Armadas das cotas das universidades. De maneira canalha, eles marcaram a outra sessão no dia seguinte, sem saber. E tiraram da lei das universidades as Forças Armadas. Então, se vocês verem, nenhum instituto das Forças Armadas tem cota. Só que a gente, sabendo dessa baixaria, a gente deu troco. Quando fomos brigar pela lei de cotas no serviço público, a gente conseguiu de tal maneira que a Força Armada não se organizou em tempo. E com isso conseguimos que a lei passasse para todas as instâncias da federação. E aí fomos na Marinha, brigamos, a Marinha adotou cotas. Fomos no Exército, não adotou. Na Aeronáutica, não adotou. Procuramos o Ministério Público Federal e, de maneira muito responsável, como vigilante da lei, abriu um processo contra o Exército e contra a Aeronáutica. Tiveram a ousadia de humilhar o Ministério Público Federal, a Marinha e a Aeronáutica, e não adotaram cotas. Então a gente foi com cada ministro do STF explicando a baixaria da Marinha, ou da Aeronáutica e do Exército. Como a Marinha adotou, os ministros depois, se a Marinha adotou, então, assunto encerrado. E agora conseguimos na DC 41, que incluiu obrigatoriamente o Exército e a Aeronáutica na adoção de cotas. Bom, segundo assunto, a reparação da escravidão. Gente, olha só, eu peço a Humberto Adame para ele não criar esse tumulto, que ele vai nos complicar. Porque se ele abriu as estratégias do movimento negro para todo o time do Corinthians, do Flamengo e do Grêmio, nós vamos estar quebrados. A estratégia é, primeiro, lutar por cota na universidade, deu certo. Segundo, lutar por cota no público, deu certo. Terceiro, é a reparação. Se anunciarmos publicamente como é esse processo da reparação, a direita vai nos derrubar e nós não vamos ganhar essa reparação. Então, a gente puder falar mesmo da reparação, o que é reparação? Na Alemanha, Frei, como é uma audiência pública, se o senhor acha que não deve falar, eu vou sugerir que não fale, porque a audiência está sendo transmitida pela internet. Não, eu vou citar a Alemanha. Não, o senhor decide o que o senhor quer falar. Não, veja só, na Alemanha, os judeus entraram na justiça porque ficaram 7 anos escravizados. O tribunal da Alemanha deu ganho de causa e hoje os judeus na Alemanha recebem, todo mundo que prova que é descendente daqueles judeus, recebem indenização.
No fundo, é essa questão, mas que a gente preferia deixar para depois. Com referência à USP, no mês passado, dia 24, 25 do mês passado, para minha surpresa, o reitor Zago me telefonou, falou: Frei Davi, eu estou cansado aqui, eu estou entregando o reitor, né? Eu estou cansado com esse conselho universitário que é muito conservador. E eu quero que você traga aqui uma pessoa muito porreta, que deixe bem evidenciado a questão das cotas e a questão da inclusão do negro na USP, para poder ver se o conselho consegue andar. E levamos lá uma pessoa muito capacitada, a pessoa deu lá uma palestra para o conselho e foi muito legal. E ele falou: olha, não tem debate, vocês agora estão conscientizados, comunica a vocês, conselheiros, que vamos ter a votação dia 27 de julho, às 14 horas. Então, como é que está a situação? Vai ter votação e estamos agora com um trabalho intenso de militância via e-mail com cada conselheiro, para dar a ele material e ele tomar decisão. E concluindo, dizer que o medo da nota tem que ser retrabalhado. Eu lembro quando a Unifesp, que só tinha medicina naquele tempo, adotou cota, ou melhor, adotou cota para negro, o reitor reuniu os professores e a comunidade negra e falou: ó, professores, está chegando aí os cotistas. A média dos cotistas no vestibular era 40% abaixo da média da classe média. 40% abaixo, a média do vestibular, 40% abaixo. Então, professores, a cota não é para dizer que o aluno é capaz ou é incapaz. A cota é para dizer se você, professor, é capaz de fazer um trabalho bem feito. É fácil ser professor de aluno do Santo Inácio na universidade. Agora, quero ver você ser professor de alunos violentados pelo Estado nas péssimas escolas públicas. Então, professores, daqui a um ano vamos voltar com essa reunião, vamos chamar o movimento negro, para poder discutir e ver se vocês foram bons professores. Um ano depois, na reunião, o reitor revelou o resultado. Os negros estavam com notas iguais ou ligeiramente superior à classe média. Então, ou seja, a Unifesp é o melhor exemplo para a gente não ter medo de nota, da nota de prova, que prova não prova muita coisa não. Eu não vou entrar por aqui porque eu posso perder um pouco bom, legal, doutor William Douglas. Então, o meu irmão Adame, fechando, realmente, o ano que vem, a UERJ completa 10 anos de cota e terminaria, porque a lei é por 10 anos. Só que a gente está fazendo a primeira audiência pública para relançar a lei, e agora, no dia 6 de julho, às 14 horas, convido a todos vocês que estão assistindo e estão presentes, lá na PGE, Procuradoria-Geral da República, no dia 6 de julho, Procuradoria-Geral do Estado, PGE, vamos ter a segunda audiência pública, que já estamos delineando quais foram os erros da primeira etapa desses 10 anos e o que queremos melhorar para os próximos 10 anos. Mirtes, alguma pergunta? Sim. Frei Davi, em nome do coletivo negro da UF, eu tenho um envelope para entregar para o senhor, que são as novas denúncias de fraude na graduação da UF. Nova denúncia? Mais ainda? Sim. São as denúncias da graduação que o coletivo negro da UF, o CENUF, pediu para que eu entregasse para vocês. Tem algumas fotos. Não posso mostrar não, então. A minha pergunta é: será que os profissionais médicos e advogados habilitados para o exercício da profissão, eles estão capacitados, qualificados para prestar um serviço público de qualidade para a população brasileira? Será que as provas de seleção impostas, né, que não são inclusivas, mas de exclusão, né, porque as provas de seleção, tanto para vestibular como para concurso público, é para excluir uma maioria da população brasileira. São vagas para poucos. Não é para incluir, sim para excluir, de fato. Será que essas provas de seleção garantem a capacidade desses profissionais habilitados? Eu estou fazendo essa pergunta para o Frei Davi responder, em razão também da própria fala do William Douglas.
E também gostaria de saber sobre essa reparação histórica, mas não nesse contexto, é claro que não precisa entregar o ouro para o bandido. Essa finalidade de reparação histórica, a qual a professora, desculpa, Patrícia? Patrícia. A Patrícia falou, finalidade histórica para atender às cotas raciais, né? Ela não se trata de garantir a reparação para pessoas brancas que tiveram... Você está argumentando. Não, é uma pergunta. Não, olha só, a gente não vai mudar a Mas natureza de uma pergunta para atender. Sim, a senhora fez uma pergunta. Frei, vamos responder a pergunta que foi feita. A pergunta é sobre se... Doutor, deixa eu concluir, porque ele concluiu também, estendeu. Doutora, a senhora não está nem arrolada para ser ouvida, eu estou te ouvindo, mas a senhora está querendo fazer toda uma argumentação. São 7h40, são 7:20 e na verdade, se a senhora tem alguma pergunta para fazer para o Frei, a senhora faz. Se a senhora quiser argumentar, a senhora vai ter oportunidade. É sobre essa questão da reparação histórica ser uma finalidade, né? É entendido como sendo a finalidade, a reparação histórica, para poder ter o direito à cota. Mas a finalidade histórica, ela não está para a pessoa branca que tem os seus antepassados negros, mas sim para as pessoas negras que sofrem racismo e que tiveram seus antepassados negros que sofreram racismo, né? Porque o que está se vendo aqui nessa audiência e em vários debates é que a questão observada é garantir o direito do branco de acessar as cotas raciais, mas não o direito do negro, essa defesa. O senhor tem observado isso nos discursos? Infelizmente, estamos com vários problemas que eu queria discutir com o reitor Sidney e demais membros dessa querida Universidade Federal Fluminense. O número de negras e negros que estão com grandes traumas psicológicos aqui dentro é forte. Pessoas que estão quebradas mesmo, pelo convívio e por não serem respeitadas na sua cultura, no seu jeito, vem de roupa de candomblé e de repente é humilhado no ambiente universitário. Tem vários fatores que estão deixando a gente preocupado. Mas eu reduzo em 3. Primeiro fator, o crescimento do índice de suicídio de jovens negros universitários no Brasil inteiro. O crescimento do suicídio de jovens negros universitários. Segundo fator, o alto índice de abandono das vagas por cotistas negros, porque a universidade não está garantindo bolsa moradia e bolsa alimentação. O terceiro fator, o problema psicológico. O número de pessoas doentes psicologicamente nas universidades, jovens negros doentes mesmo, até com trauma de vir. Eu falei com minha mãe que o pior momento da minha vida, no dia, é quando eu tenho que ir para faculdades. Por quê? Porque lá eu me sinto bem, tudo branco, minha causa não é discutida, os professores nunca tratam do meu assunto, nunca, sabe? Então, a universidade, que é a doutor Cota, ela está exageradamente europeizada. Ela não descobriu que ela tem uma missão grande para valorizar a cultura indígena e a cultura negra e vir disputar de maneira democrática o espaço de construção da nova universidade que queremos. E aí, na sua pergunta, eu quero deixar bem evidenciado que cota é só para entrar. Cota não é para sair. Então, todo mundo sai com nota igualzinho ou melhor. E segundo o reitor comunitário da PUC, com quem temos um programa de inclusão há 30 anos, ele falou: Frei, quase todos os seus alunos negros aqui, eu vou dedurar, hein? Até o Renato, que sentou aqui agora, aquele advogado, foi aluno do CAFRO, bolsista da PUC, até Renato entrou na 5ª, 6ª chamada da PUC. Ou seja, ele não tinha nota acadêmica para entrar na PUC. Só entrou porque a burguesia que passou para a PUC, depois passou para a UF, veio para cá e vagou lá. E aí foi feito chamadas posteriores. E aí entrou Renato. E entrou vários outros negros. Então ele entrou na rabeira da dimensão acadêmica
No entanto, no primeiro ano... Também vale anotar que lá na PUC uma boa parte entrou porque o senhor ficou lá aborrecendo todo mundo para conseguir bolsa para Educapa, né? O senhor não falaria isso por modéstia, mas aí fica registrado. Isso é verdade. No entanto, o Renato e demais, no primeiro ano, entrou como último da sala. No primeiro ano já estava entre os 15 melhores. E concluiu o curso, todos eles, negros e negras, entre os 5 melhores. A ponto de eu agora, na viagem de uma empresa aérea, vi a única negra mulher no voo. Olhei para ela assim puxa vida, que bom ter uma mulher negra no voo comigo. Sempre sou eu sozinho negro nesses voos aí, nessa companhia aérea. Aí a mulher me olhou e encarou assim, meio fechando o olho. Sim, caramba, ela está achando que eu estou paquerando a mulher, eu sou padre. E aí, de repente, começa um choro. Aí eu vi que estava ao lado uma criança, com uma mulher segurando a criança, uma mulher branca, e ao lado o marido. Falei, pronto, é babá, porcaria. Está aí só cuidando da criança. Aí eu vou lá atrás pegar um copo d'água. Quando eu volto, essa negra cercou o corredor e me encarou. O senhor é o Frei Davi? Sim, sou. E foi para cima e me deu um tremendo abraço. Mas por favor, o que está acontecendo? Frei, eu sou aquela menina da favela de Mangueira, que não tinha mais vaga na engenharia, e o senhor chorou com o reitor. O reitor permitiu que eu entrasse como aluno especial, aluno ouvinte. Em seguida, houve reclassificação da UFRJ, e uns 6 alunos de engenharia foram para a UFRJ. Aí o reitor permitiu que eu me matriculasse. Frei, quero dizer que estou voltando hoje da 10ª viagem internacional. Sou hoje funcionário da Petrobras, sou engenheiro de petróleo. Isso o quê? Peraí, quem é você mesmo? Eu estou confuso. Aí lembrei da história dela, dentro do avião, começamos a chorar nós dois abraçados. Foi algo assim, muito assim, interessante essa experiência. Importante dizer que a cota é para entrar, não é para sair. E eu não sei se vou ofender vocês, professores, mas não leve a mal não. Eu avaliei muito meu ensino médio. Eu fiz um ensino médio razoável. Fui aluno da Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Escolas Técnicas Federais, naquele tempo, era coisa boa. Não sei se hoje ainda é. E quando eu entrei na universidade, eu acho que não foi necessário usar 30% do que eu aprendi no ensino médio. Tá, ok. Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz teologia e filosofia ao mesmo tempo. E também, no tempo todo meu de faculdade, não usei 40% do que eu aprendi no ensino médio. Desculpe, agora, como padre e como membro da sociedade, eu não uso 20% não uso do que eu aprendi na faculdade de teologia, na faculdade de filosofia. Então, eu estou muito preocupado com os conteúdos das universidades e o quanto ele é útil ou não para a sociedade. Eu estou falando isso aí para dizer que os conteúdos da universidade e os conteúdos das provas que permite o cara ser juiz, ser funcionário público, são conteúdos questionáveis. As perguntas que se fazem na prova, nem sempre, é muito mais para eliminar os pobres do que para realmente potencializar a qualidade do serviço público. Frei, só me desculpe, mas o concurso público ainda é a maior chance que o pobre tem, porque o concurso ele não discrimina, ele fez o X no lugar certo. Quer dizer, com todos os defeitos que o concurso tem, aonde a gente tem conseguido, na Educafro, lá na Justiça Negra, é justamente no Mas concurso. Pode ser um pouco melhorado, né? Com certeza. Pode ser um pouco melhorado. Eu digo que eu falei pesado. Mas sim, o senhor respondeu as perguntas da Mirtes. Eu estou suspendendo a audiência pelo adiantado da hora. Peço desculpas por não ouvir todo mundo, mas já são 8 da noite. Eu acredito que todo mundo tenha outros afazeres. E eu vou designar a continuação. Quero agradecer mais uma vez a UF por nos receber, a hospitalidade dessa casa, e agradecer a presença de todos. E qualquer pessoa que quiser a cópia, a UF deve ter a cópia, porque fez a transmissão, e tem uma cópia lá na Quarta Vara também, para quem desejar. Quero agradecer especialmente os nossos visitantes que vieram ao estado do Rio de Janeiro nesta tarde,
e com certeza todo mundo que foi ouvido, que fez indagação, está dando uma contribuição para a gente conseguir enfrentar e resolver essas questões que são urgentes. Em nome do Ministério Público Federal também, agradecer. Em nome da Justiça Federal, agradecer a todos, declarar encerrada por hoje a nossa conversa. Ok? Muito obrigado.